Seja bem-vindo ao Quinta de Ideias, um programa, um canal pensado em você, empreendedor, você contador, você auditor, algo que traz a importância do negócio, da gestão do negócio e também de conteúdos técnicos para que você possa trazer melhor produtividade, melhor entrega aos seus clientes. E hoje esse tema é especial para você de finanças, você financeiro, CFO, gerente de finanças, parte operacional de finanças, porque o tema é extremamente importante que vamos falar aqui sobre a administração de capital de giro. E é um dia especial aqui, um convidado, um parceiro nosso aqui da Atos Auditoria e Consultoria, nosso professor Fred Regis. Além de professor da FGV atualmente, né, trabalhou como CFO, como gerente financeiro, controller em grandes redes de banco, bancos de aplicação, em grandes indústrias, e vai trazer para nós hoje a sua experiência, né, trazer a teoria, mas a experiência na prática do que acontece no nosso dia a dia. Seja bem-vindo, Fred. Muito obrigado pela sua presença no dia de hoje conosco aqui. Boa tarde, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade da Atos, agradeço você. E vai ser um prazer estar aqui para falar com vocês, com quem estiver participando da live, sobre esse assunto tão importante aí, né, no dia a dia das empresas. Muito obrigado pelo convite, uma boa tarde a todos. Imagina, a gente que agradece a sua disponibilidade com essas agendas, professor, tem que preparar a aula e tal, e o Regis determinou um tempinho para você que está aí do outro lado. Bom, primeiramente, quem curtir, dá um likezinho aqui para curtir, para que isso chegue a pessoas que precisam ouvir sobre essa parte financeira, aquele empreendedor que precisa conhecer os impactos para não quebrar e fechar sua empresa, para grandes empresas também que precisa ter melhores processos e entender na parte aí de quando vem investimentos, como trabalhar com essa parte de capital de giro, e o Fred vai estar à disposição para vocês aqui. Basta fazer no nosso chat perguntas, que aí ao longo aí do nosso decorrer da nossa live eu vou colocando essas perguntas para o professor responder para você aí do outro lado. Bom, professor, então vamos já começar a discutir um pouco sobre capital de giro, que é uma coisa que gera muita confusão, às vezes uma má interpretação. As pessoas falam muito, o caixa tem que estar positivo, será que é só o caixa? Né? Onde que as empresas têm risco aí quando a gente olha num negócio como um todo? E eu queria começar a pergunta com você. Esse assunto de capital de giro é apenas para pequenas empresas ou a gente está falando de pequenas, médias e grandes empresas que causam impacto sobre esse tema, né? Esse risco do capital de giro? Marcelo, é muito importante essa sua pergunta, porque na realidade não é só para pequenas, médias empresas, é para grandes empresas e não só também para empresa, é uma questão também que está relacionada com a nossa vida pessoal. Nós precisamos de capital de giro também para estar sobrevivendo. Mas a questão de capital de giro, como nós falamos, é uma questão de sobrevivência. Muitas empresas menores acabam sentindo mais isso na pele, mas a questão de administração de capital de giro é o que mais quebra empresa no Brasil e no mundo. A gente acaba vendo, tem estatísticas que de 70% a 80% das empresas que quebram na administração do capital de giro. Porque, normalmente, o que as empresas menores acabam sentindo? Quando você monta o negócio, você está tudo empolgado, você teve uma ideia, agora sou empreendedor. Muitas pessoas que eram funcionários de empresa, guardaram seu dinheiro e falam, vou montar um negócio. Só que você monta o negócio acreditando que você montou o negócio hoje, amanhã já vai estar cheio de clientes na sua porta. E, na verdade, não é isso. Então, quando a gente fala que a gente monta um negócio, principalmente empresas pequenas e médias, você tem que ter uma reserva. Normalmente, o pessoal fala que você tem que ter um capital de giro para você se manter durante 6 a 12 meses ali. Porque você vai ter que pagar funcionários, vai ter que pagar aluguel, vai ter que pagar suas contas. Então, muitas empresas, a gente fala que, principalmente empresas pequenas, elas quebram antes do primeiro ano de vida, porque não foi colocado isso no papel. Então, é tudo uma questão de planejamento. Mas isso não é só para empresas pequenas e médias. Eu também trabalhei em grandes multinacionais, que ela também tem situações que essa parte de capital de giro é essencial. Muitas empresas grandes também, se a gente pegar ao longo da história, deixaram de existir. Porque ninguém imagina, por exemplo, que nós vamos ter uma pandemia, que nós vamos ter uma crise, e às vezes por mais forte que a empresa seja, mas, por exemplo, ela fez vendas e ela não está recebendo as vendas, vai ter inadimplência, ela tem estoque dentro de casa que ela não consegue girar, ela tem que pagar seus fornecedores, então isso depende de uma série de fatores, mas não é só, a gente fala, não, isso é para empresas pequenas e médias, não, é para
para todo tipo de empresa. A administração de capital de giro é fundamental. E que nem eu falei, se nós não administrarmos, isso pode levar a empresa a estar quebrando. Entendi. Então é um grande risco aí para nós. Sem dúvida. Fernando, deixa eu só fazer uma validação aqui. Eu recebi mensagenzinhas, parece que o áudio não está indo para o pessoal. Queria ter uma validação aí, se voltou o áudio para vocês. Agora o Nuti falou que está ok, áudio ok. Então, vamos lá. Professor, então você falou para nós aqui, né, que isso não é só apenas para pequenas e médias empresas, quando está abrindo é um risco maior, né, que vem aqueles índices, mas para grandes empresas também tem uma quebra. Saiu, né, no ano passado, o Estadão colocou uma matéria, por exemplo, do impacto de muitas indústrias quebrando em 2019, foi em São Paulo, né, especificamente São Paulo, que é o maior polo industrial que temos. E foi um recorde, né, de 2019, foi um índice maior do que 2018 e um número expressivo. O que tem a ver, o que pode, obviamente que tem várias coisas que influenciam a economia para fechar, principalmente quando a gente fala em indústrias, mas olhando para o tema de capital de giro, o que você acredita quando a gente fala de indústrias, né? Porque, poxa, a indústria já é uma empresa mais estruturada, não começou agora. Né, não abriu agora a indústria, porque é o que você falou, uma indústria para abrir, ela tem que já entrar com um investimento até mais alto do que um prestador de serviço, por exemplo, que não tem, às vezes, uma matéria-prima. A indústria, ela acaba aí tendo necessidade. O que você colocaria sobre esse fechamento, essa informação em cima do capital de giro, né? Como que você consegue dar essa visão macro para nós? O que está acontecendo, Marcelo, se a gente comparar ao longo dos anos, a gente vê que nós temos agora essa crise em função da pandemia, mas a gente já vinha de outras crises que vinham ao longo do tempo. Então, o que acontece? Isso impacta diretamente as empresas. Muitas empresas estão deixando de existir, porque hoje o Brasil, eu tive a oportunidade recente de participar de alguns seminários organizados pela Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e tinha alguns presidentes de algumas indústrias. E eles estavam falando de algumas grandes empresas, eles estavam falando que a indústria aqui no Brasil está se tornando uma indústria de montagem, porque toda a parte tecnológica fica lá fora. Então, o pessoal quer montar alguma coisa aqui no Brasil, pega já uma estrutura pronta, de repente uma região onde você tem incentivos, não é? Então, a indústria, ela, ao longo do tempo, está deixando meio que deixando de existir, está se tornando uma indústria de montagem. Mas o que acaba pegando muito também, a gente fala que é justamente o aspecto da concorrência, aspectos políticos também. Então, a concorrência está cada vez mais acirrada. Então, ou a gente vai ter que melhorar nossos processos, ter processos mais automatizados, cada vez mais a gente, às vezes, tem escassez de recursos no mercado. Quando você vende, cada vez mais o consumidor, o cliente, as empresas estão cada vez mais exigentes, querem cada vez mais prazos. Então, ou seja, aí na hora que você compra, você não tem esse prazo adequado. Às vezes, você não consegue girar seu estoque na forma que deveria. Muitas vezes também o que acaba acontecendo, planejamentos, orçamentos que são feitos no budget, são feitos de forma errada também. Porque é interessante a gente ver e falar, não, a gente comentou de pequenas e médias empresas, mas isso muitas empresas grandes. Então a empresa, ela imagina que ela vai crescer muito, que ela vai vender muito, e aquilo não acontece. E eu já tive a oportunidade de entrar em muitas empresas para a gente reestruturar essa parte financeira, e a gente vê cada situações que a empresa faz um orçamento, ela sabe, ou um budget, as projeções, sabe que aquilo não vai acontecer. E mesmo assim, em cima daquilo que não vai acontecer, ela coloca o pedido de compra. Trabalhei em uma indústria que ela importava muito produto da China, da Coreia, então ela importava acreditando que ia vender, e aquele produto ficava parado no estoque. Então a gente fala que o lucro de uma empresa ele é gerado em função dos ativos. Então eu tenho que ter uma boa gestão dos meus ativos, senão as empresas quebram. Então muitas empresas estão deixando de existir ao longo do tempo, justamente por falta de administração. Aí a gente fala, é falta de gestão, porque a empresa ela só começa a correr atrás na hora que ela fala, agora realmente a coisa não está dando mais. Então a empresa ela vai caminhando a pequenos passos, daqui a pouco ela está na beira do precipício. Pensa que alguém vai chegar para dar a mão, o pessoal já empurra de vez que não tem mais jeito. Então esses controles, para que a gente não chegue numa situação dessa, a gente tem que ter planejamento, tem que ter uma boa gestão para a gente saber o que está acontecendo e quais as ações que nós temos que tomar aí no dia a dia. E isso é bem interessante que você colocou, porque às vezes tem aquelas metas ousadas, né? E as grandes empresas acreditam e colocam um esforço e às vezes acaba até estourando os times, porque aí começa a vir uma pressão
porque agora, cara, eu coloquei e acreditei que vocês iam vender. Vocês não estão vendendo agora, é goela abaixo, senão impacto financeiro, meu capital de giro, e aí começa a pressão em cima das pessoas, onde a empresa acaba até adoecendo, porque se as pessoas adoecem, acaba que vai impactar nas vendas, que vai impactar no capital de giro, que vai impactar no fluxo financeiro de entrada, pagamento a longo prazo, como eu compro. E uma coisa que é interessante, que você colocou, como CFO, quando você estava nessa posição corporativa, você fazia a união das áreas, porque às vezes o financeiro cria estratégia, aí joga para vendas e fala, amigão, você precisa vender isso aqui. Compras, você precisa comprar bem isso aqui com prazo tal, porque senão não fecha a conta financeira. Como que você dá a dica para as empresas, né? Porque você agora está no lado um pouco mais acadêmico, buscando informações, mas você teve ali no calor da emoção, na pressão de tomar as decisões nas empresas. Como que é a dica que você daria, agora olhando de fora, como consultor, professor, para as empresas terem essa melhor conexão das áreas? Porque quando a gente fala de capital de giro, a gente está falando de várias áreas que impactam o capital de giro, né? Que você falou estoque. Isso. Se não tiver um alerta lá do estoque dizendo que, olha, eu tenho produto parado e fazer uma ação, uma estratégia para que isso saia, ele fica quietinho lá e, de repente, impacta diretamente no financeiro, né? Como que você falaria para o público aqui, para o pessoal, essa parte consultiva? Primeiro a gente acaba falando, Marcelo, que a empresa é um corpo, né? A empresa não é só área financeira, área comercial, área de compras. E a primeira coisa que a gente vê muito nas empresas é que como se fosse várias empresas dentro de uma, as áreas não se conversam direito. Então, você tem uma ideia, você acha que aquilo vai acontecer e a comunicação não funciona. Então, o que eu sempre, quando eu passei nas empresas que eu atuei, eu tinha uma atuação muito forte com as áreas da empresa. Então, eu gostava de me colocar na posição do outro lado. Assim, às vezes, até de sair com o vendedor na rua, eu mesmo sendo financeiro, sair com o vendedor na rua para saber quais são as dificuldades. Então, tá com todas as áreas da empresa para sentir um pouquinho isso. Então, acho que é uma questão da comunicação, esse planejamento, e tem que ser feito em conjunto. Porque, que nem você comentou, essa questão de capital de giro, a gente fala venda, a gente está falando de estoque, a gente está falando de recebimento de vendas, está falando de pagamento de fornecedor. Mas tudo tem uma questão de fluxo de caixa que depende de uma série de coisas. Então, a gente acaba vendo, a gente tem que tá segurando os ânimos e alinhando as expectativas de cada área, porque a gente fala o seguinte, a gente tem, às vezes, esse desequilíbrio financeiro. Então, muitas vezes, investimento inadequado em estoques, a gente fala ciclo operacional e ciclo financeiro desajustado. Primeiro, só para a gente entender o ciclo operacional. Então, do momento que eu compro o produto, eu coloco ele no meu estoque, hoje no momento zero, eu tenho um prazo médio para renovar esses estoques. E quando eu renovei, é que eu estou vendendo. Depois eu tenho um prazo médio para receber essa venda. Então, se eu pegar do momento que eu estou comprando até eu renovar os estoques, vender e receber, isso é meu ciclo operacional. Mas eu não posso esquecer que nós temos que pagar também essa mercadoria. Então, tem um prazo médio para pagar o fornecedor. Então, para a gente dar um exemplo, vamos imaginar que o meu ciclo operacional é 100 dias. Entre eu colocar o produto no estoque, renovar, vender, receber 100 dias. E aí eu tenho que pagar meu fornecedor, começa a contar no momento zero, aí eu pago em 50 dias. Então, eu tenho um ciclo financeiro, um ciclo de caixa desses 50 dias, então está tendo um descasamento, a conta não fecha, então eu tenho que buscar recursos aí no mercado, porque eu tenho que pagar minhas contas. Então, a gente tem que demonstrar, e, que nem eu falei, conter os ânimos, porque a área comercial quer vender, não é? Então, a gente fala assim, a área de compras quer comprar, então a gente tem que estar bem alinhado, bem planejado, porque senão a gente pode ter um desequilíbrio, e isso é muito razão de muito insucesso dentro de algumas empresas. Porque se a gente não alinhar bem isso, a empresa pode ter grandes perdas. E o que eu acabo vendo também, a gente fala necessidade de financiamento para capital de giro crescente. Tem coisas que, às vezes, Marcelo, a empresa quer dar um passo maior que a perna. Ela fala, será que precisaria ser nesse momento? Porque a empresa começa a crescer muito rápido, às vezes de uma forma desordenada, e ela fala, eu vou continuar crescendo sempre. Mas chega uma hora que ela dá uma estagnada ali. Tá? Ou ela vai crescer através de aquisições, mas chega uma hora que ela cresce que nem um foguete, chega uma hora que dá uma parada. Outra coisa, imobilizações em excessos. Já vi muito isso. Às vezes a pessoa fala, eu vou comprar maquinário, porque eu vou vender mais, eu vou produzir mais, eu vou comprar uma outra unidade. Então, você acaba imobilizando, você acaba descapitalizando a empresa, também falta pulmão. E já vi muitos casos de a empresa imobilizar, investir em maquinário,
comprou em maquinário e ficou parado, porque não fez um estudo de viabilidade, não fez um estudo de mercado. Às vezes o empreendedor, ele acha que vai dar certo, e não dá. Endividamento de curto prazo crescente, aí a gente começa a se endividar muito com recursos de curto prazo, porque a empresa não tem o capital de giro suficiente, a gente começa a se endividar muito. Isso vai se tornando uma bola de neve, e aí é aquilo que a gente comentou agora há pouco, muitas empresas acabam quebrando, que acabam buscando dinheiro mais oneroso. Então, tudo é planejamento. Será que eu consigo buscar origens de recursos de longo prazo para financiar minhas atividades? Porque a gente fala que o capital de giro da empresa, ele vem da empresa buscar origens de longo prazo, quer seja com o dono, com o terceiro, cobrir seus investimentos de longo prazo, e o que sobrar vai para o giro da empresa. Aí a gente começa a trabalhar esse dinheiro, comprar e vender, ou prestar algum serviço. Então, tem que ter um alinhamento bem grande entre as áreas da empresa, porque senão não adianta uma área ir bem e a outra não ir, porque uma depende da outra. Isso é importante colocar, né, professor? Porque às vezes isso eu também vejo como desenvolvimento humano, né? A gente vê áreas brigando, né? E elas têm que ser, na realidade, parceiras. Deixa a briga para os concorrentes, né? Às vezes tu tem concorrente que não precisa nem ser concorrente. Internamente já existe concorrentes ali fazendo com que a empresa perca esse equilíbrio. E aí você colocou uma coisa muito importante que eu não vejo muito na parte de finanças, que você falou, pô, às vezes eu ir lá com o vendedor, deixa eu entender o que está acontecendo, para que eu não tenha uma falsa expectativa no financeiro, né? Porque, de repente, é o que você falou, a bola de neve vem quando o número é verdadeiro, porque tem muitos números ali que é projeções. E aí, de repente, começa a vir os números verdadeiros e quando vê, é tarde demais, porque começa esse ciclo de pegar empréstimos, né? Os juros nosso aqui não é um juros atrativo e acaba que o endividamento acaba que para fazer essa recuperação é bem complexo. E nesse momento, Fred, dessa pandemia, né? O que você orientou os seus clientes? O que você percebeu que as pessoas estavam pedindo aí ajuda, respiro, para trabalhar esse capital de giro, né? Quais hoje, o que você percebe que muitas pessoas não acabaram utilizando, que poderiam ter utilizado, para que facilitasse o capital de giro, né, das empresas? Entendi. Marcelo, sabe uma coisa importante? Quando a economia está bombando, assim, que a economia está aquecida, a gente não se atenta para alguns detalhes. Então, a gente fala, a gente está vendendo, a empresa tem uma estrutura de gastos alta, a empresa não se atenta muito para isso. Mas quando a coisa começa a apertar, a gente começa a rever os nossos custos, as nossas despesas, a gente começa a racionalizar alguns custos também. Então, a gente começa a fazer a lição de casa. Mas isso seria uma coisa que não só nos momentos de crise, mas a gente teria que ver isso o tempo todo, porque a gente pode ter um resultado cada vez melhor. Então, a gente começar a revisar nossa operação, entender os processos, porque tem empresas que o processo está tudo quadrado. E quando você está numa economia está bem aquecida, você às vezes acaba não notando essas ineficiências no processo. Mas quando você começa a revisar, você fala, nossa, se eu tivesse visto isso antes, tivesse arrumado o alicerce da casa, com certeza eu poderia estar ganhando muito mais. E a gente tem que pensar de ter reservas, porque ninguém imagina que vai ter uma pandemia. E a gente está vindo de crises consecutivas, que nem a gente falou, muitas empresas deixam de existir. Outra coisa, como que está nosso nível de endividamento? Eu estou endividado no curto prazo? Será que tem como realongar trocar o perfil da dívida de curto para longo prazo, aproveitar esses momentos, de repente, nós estamos tendo uma pandemia para tentar jogar um pouco mais para frente. Se a coisa não está funcionando, que nem a gente falou, o nosso ciclo operacional, o nosso ciclo de caixa está desajustado, então deixa eu tentar jogar essa dívida um pouco mais lá para frente e tentar fazer a lição de casa aqui, para dar um fôlego a mais para a nossa empresa. Então a gente tem que começar a rever uma série de coisas, renegociar com o banco. Outra coisa, Marcelo, eu gosto muito, todas as empresas que eu passei, trabalhei em grandes empresas, trabalhei na indústria, comércio, banco, mas eu gosto de ir a campo, para saber o que está acontecendo. Então, porque às vezes você tem alguns gargalos na operação, que na hora que você de fora, quando você vê, você consegue tomar algumas decisões e aquilo vai melhorando o processo, para que a gente seja mais competitivo. Outra coisa, para que a gente conheça os custos da empresa. Na hora que a gente vai formar preço, de repente, se o custo não está adequado, às vezes as empresas não conseguem nem separar o custo e a despesa, está tudo junto ali. Então, na hora que você consegue alinhar isso, você consegue chegar num preço mais adequado, mais competitivo, consegue eliminar essas ineficiências. Então, a gente tem que olhar uma série de fatores, e que esses fatores vão se juntando, mas chega no final do período, chega no final do mês, do ano, a empresa acaba perdendo muito dinheiro.
né? Então, nesses momentos, é aquele negócio, a gente tem que revisar os nossos números, a nossa estrutura, como que nós estamos e adequar a nossa operação. Porque tem muitas empresas que elas estão performando o faturamento que estava até no orçamento, mas elas estão vendendo com margens menores. Só que o nível de gasto, a estrutura de gasto permanece a mesma. Isso faz com que a última linha, o lucro final caia. Então, a nossa rentabilidade cai, vai sobrar menos dinheiro na empresa e ela vai ter mais necessidade. Mas é aquilo também. A gente tem a nossa necessidade de capital de giro. Então, a gente fala assim, a gente tem que dimensionar bem qual que é a nossa necessidade de capital de giro. Porque, muitas vezes, o que a gente faz? A necessidade de capital de giro da empresa, a gente acaba falando que indica quanto o negócio precisa dispor de capital a fim de manter a nossa operação funcionando. E, às vezes, a empresa ela começa a pensar de uma forma mirabolante. Ela quer fazer isso, quer fazer aquilo, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, não, tem que ter foco ali, tem que ter planejamento, não é isso? Para a gente não querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão a gente acaba quebrando a empresa. Então, você falou processos, arrumar processos é algo importante para as empresas olharem, até grandes empresas, e é uma coisa que eu estava discutindo com um dos sócios, né? Com o Douglas, que é o nosso sócio de tributário lá em Diretos, ele falou, Marcelo, às vezes com esse home office, né? O processo se perdeu de algumas obrigações. Porque quando você está do lado, está ali todo mundo acompanhando os processos. Será que o processo está bem amarrado, né? Será que as coisas estão ocorrendo da forma que ocorriam quando estava todo mundo presencial? Porque as pessoas às vezes ficam mais distantes, não trocam mais tanta... Se já tinha falha de comunicação, que é o que você falou, entre as áreas, estando todos lá dentro de um escritório, imagine o pessoal em home office. Algumas empresas até melhorou, falou que tem mais reuniões, porque agora tem que estar mais constante ali pelo distanciamento. Então, pode ter melhorado a comunicação ou se perder em processos. Então, processos é uma coisa que você fala que tem que olhar para saber se está eficaz, eficiente os processos das organizações, que vai impactar direto no financeiro. E planejamento, né? Que é uma coisa que muitas vezes falta aí, né? E sabe, Marcelo, só para comentar uma coisa, essa parte de processos, que nem nós falamos de grandes empresas, por exemplo, tem empresas menores e médias, mas, que nem eu falei, eu já trabalhei em grandes multinacionais, e você fala, não, o processo está funcionando como um reloginho, não está. Só que, às vezes, como o resultado é muito alto numa empresa grande, então esses processos, essa ineficiência, ela vai sendo eliminada nesse resultado alto da empresa. Mas eu já peguei muitas falhas de processo em empresas grandes. Então, às vezes, aquilo que vai cair na conta-gota, quando chega no final do ano, é alguns milhões que a empresa perdeu. Então, a gente não pode se dar o luxo de perder dinheiro, né? Ninguém quer perder dinheiro, tá? Isso é bem colocado, porque as pessoas falam assim, não, a empresa grande tem um RP, tem toda uma infraestrutura, todo um trabalho, um processo bem mapeado. E eu também, quando entro em várias grandes empresas, que a gente até surpreende, né? Quando eu vou ver indicadores, por exemplo, de resultado, como que eles fazem análise do desenvolvimento de pessoas, o impacto do negócio, como está isso alinhado, faltam indicadores, né? Então, e isso impacta diretamente em enxergar como está o seu processo, porque se eu não tenho indicador, eu não sei como que ele está. E aí acaba ficando um distanciamento entre a operação e o corpo estratégico. Então, cria-se uma sala criando estratégia, aí acredita-se que essa estratégia é a melhor e que tudo aqui embaixo está tudo ok, o processo vai acontecer, e aí esse gap entre estratégico e operacional, que é o que você está até dizendo que existe e que vai impactar diretamente no dinheiro, né? Enquanto a economia está boa, ok, eu estou perdendo milhões, mas estou ganhando bilhões, então você meio que ignora, mas na hora que a coisa aperta, chega uma crise, algo que tem que segurar, você começa a saber o porquê que esse impacto foi tão grande e, na realidade, já poderia ter minimizado isso também, né? Isso. E também, Marcelo, só para comentar uma coisa, as situações que aconteceram, que a gente fala, muitas empresas estão sempre do outro lado, às vezes precisando de recursos, tem que ter capital de giro, tem falta de capital de giro, porque dimensionou mal a necessidade e tudo. Mas eu já teve situações onde tinha um gerente financeiro que trabalhava comigo e a gente era uma indústria, normalmente a indústria ela tem muito essa característica de ser tomadora de recursos junto ao mercado. E aí nós fomos adquiridos por uma participação da nossa empresa por um banco de investimento, um banco americano, e aí ele injetou recursos, injetou liquidez na empresa. Então, às vezes, só que quando você tem um banco de investimento por trás, o pessoal não dá ponto sem nó. Então, o pessoal sabe quanto que custa o dinheiro, porque o dinheiro tem um custo. Então, ele injeta o dinheiro e ele vai querer receber alguma coisa por isso.
Então, ele acabou injetando o dinheiro na empresa e por a empresa não dimensionar bem a operação, ficou com excesso de liquidez, ficou com excesso de dinheiro parado. Então, a falta de capital de giro é ruim, mas o excesso de capital de giro ele é ruim também, porque o acionista ele quer ser remunerado em relação a isso. Tá? Então, tem os dois lados da moeda aí também. A gente fala, nesse caso, o que você acredita que falhou, que faltou, você olhando hoje, né? É bacana quando a gente olha depois, né? O que você faria de diferente naquela época, sabendo o que você sabe hoje e pensando nessa experiência, para dar uma dica para as empresas, quando vem investimentos tal, quais os pontos que eles têm que olhar para que não fique com excesso também o capital de giro, que isso é ruim, essa liquidez, né? Então, o que acontece? Primeiro, né, quando o banco adquire, esse banco de investimento adquiriu uma participação da empresa, então foi justamente aquilo, Marcelo, que a gente tinha comentado hoje. Lembra quando você faz as projeções? Era uma empresa nacional, uma empresa familiar, que estava saindo a família do negócio, estava trazendo profissionais do mercado, mas muitas coisas você tinha ali a palavra do dono, que ele queria aquilo. Então, colocava um faturamento excessivo. A empresa trabalhava num segmento promissor, aí era um segmento de produtos eletroeletrônicos, mas tinha uma das divisões que era um segmento muito promissor. E o dono acreditava. Então, quando foi feito as projeções, foi muito no que ele queria, só que aquilo não aconteceu. Então, quando você vendeu essa ideia, o pessoal falou, nossa, aquilo realmente é a galinha dos ovos de ouro, a empresa vai ganhar muito. Só que aí depois, na hora que injetou o dinheiro, aquele faturamento não performou aquilo que estava previsto e ficou com esse excesso. Só que o banco, o que ele fez? Ele falou, tá bom, eu coloco o dinheiro. Vocês me prometeram que aquilo vai acontecer, então eu quero ser remunerado em tanto. Só que se aquilo que vocês não colocarem, aquilo que vocês colocarem não acontecer, aí o que eu vou fazer? Vocês não vão me remunerar, mas eu vou pegando uma participação maior da empresa. Ele passa a ter uma participação maior no capital da empresa. Então, foi isso que aconteceu. E por falta de planejamento, por ter aquele negócio que o dono é empreendedor, que ele quer ganhar, ele acha que vai dar tudo certo, ele pode até perder a empresa dele ao longo do tempo. Então, eu acho que hoje, se a gente fosse para ver, teria que fazer um estudo muito mais elaborado com os pés no chão e mostrar para o dono, realmente o caminho é esse, e não aquele que às vezes ele está acreditando. Ele acreditava no negócio. Se desse certo também, a empresa ia ganhar muito dinheiro. Mas é um negócio que até hoje, eu não estou mais nessa empresa, mas eu tenho contato, e o negócio está patinando ainda. Então, o dono ele vai perdendo dinheiro nisso. Então, a gente tem que fazer tudo não pela empolgação, mas tudo com planejamento, com os pés no chão, para que a gente não venha ter um problema posteriormente. Isso é legal, Fred, porque assim, o empreendedor, ele realmente é um cara mais sonhador. É um cara que ele voa, e ele tem que voar, porque senão a gente não teria as empresas, as grandiosas, o crescimento que a gente tem, porque esses loucos sonhadores que a gente brinca, que é a característica do empreendedor. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter um equilíbrio, né? Porque, assim, você ouvir um conservador, que é aquele cara que também é o que a gente chama de pessimista, mas ele mostra cenários pessimistas, mas não significa que você vai fazer, mas ele está olhando coisas que a gente não está olhando quando a gente está sonhando, né? E aí trazer esse equilíbrio. Então, ouvir diferentes personalidades, personas que você tem, às vezes, o seu time ali interno. Então, eu tenho o lado otimista, que vai dar certo, que a gente vai ganhar, o sonhador, que motiva as pessoas para viver esse sonho. E aí a gente tem que ter um lado pessimista, só para falar assim, ó, deixa eu ver pontos que ele está enxergando que eu não estou enxergando. Será que eu fiz uma análise de mercado? Será que eu tenho, baseado em quê, né, esse meu sonho, esse meu risco, ou até onde eu quero arriscar? Né? Até onde eu quero colocar dinheiro, perder, que tudo bem eu fazer a perda de dinheiro, é um risco, né, uma aposta, mas até onde eu quero perder? Às vezes isso não traz clareza, né? E aí acaba ficando patinando, muitos projetos acabam sendo engavetados, né? Ou às vezes até empresas fechando devido a esse sonho que aí foi alto demais, né? Porque a gente tem que parar um pouco, né? Que eu já ouvi isso uma vez, que o empreendedor ele não pode ter a característica de jogador, porque o jogador às vezes ele pode ganhar muito, mas tem hora que vai perder. Então você tem que ser um pouco pé no chão. Às vezes você deu um tiro certo, mas não significa que todo tiro seu vai dar certo. Então, e por isso que tem os executivos para trazer esse equilíbrio tudo. Então, bem colocada essa visão aí sua, né? Legal. Muito bom. Professor, o que você poderia trazer
para as pessoas, porque assim, você me falou algumas coisas que me chamou um pouco a atenção, né? Quando eu estou com muito estoque, muito dinheiro e tal, aonde que o contador, que muitas vezes ninguém dá valor para o contador, mas todo mundo olha só o financeiro, né? É o financeiro que vai resolver, mas a contabilidade, ela dá toda uma base para você, informações e conteúdos para o financeiro tomar melhores decisões, ou às vezes mostrar coisas que, puxa, eu não estava vendo isso aqui. Aonde que você vê que as empresas às vezes ignoram muita parte da contabilidade, que todo mundo é aquele trabalho que fica silencioso, né? Não aparece muito em grandes corporações. Aonde que você vê que as empresas às vezes ignoram informações que a contabilidade pode ser um grande parceiro e aliado para essa parte de capital de giro, para essa parte de sustentabilidade da empresa, da organização, né? Alertas e avisos do que está vindo, né? Principalmente da parte de passivos, de coisas que a gente às vezes ignora e que pode causar impacto a médio e longo prazo. Marcelo, eu acho que a contabilidade é uma área extremamente importante dentro da empresa, como as demais áreas. Eu sou contador de formação, já trabalho nessa área há 31 anos, sempre na área contábil e financeira. Só que a gente via que no passado não era dado atenção devida para essa área. Só que hoje eu falo que a contabilidade, que o contador, ele não é um contador somente, ele é um controller, ele tem que conhecer de tudo. Porque se eu ficar só atrelado na contabilidade, eu perco o mercado, eu tenho que conhecer de tudo um pouco. Só que a gente fala que é muito importante, o que acaba acontecendo? A contabilidade, ela trabalha pelo regime de competência, tem que registrar as transações no momento que elas estão acontecendo, independente da liquidação financeira. Por que a gente tem duas áreas na empresa? Tem a área contábil e a financeira. Porque o que é registrado na contabilidade vai alimentar o financeiro também, para fins de fluxo de caixa. Mas uma coisa importante que eu vejo que as empresas pecam muito, às vezes você fala assim, a empresa ela tem o melhor ERP do mercado, melhor sistema, o mais caro. Só que muitas empresas pegam nas coisas simples, por falta de controle, falta de procedimentos, até na hora de registrar as transações na contabilidade. Registra em conta errada, sabe? Não tem conciliação. Aí, quando vai ver, não adianta também eu trabalhar em cima de uma base errada. Então, a gente fala que o objetivo da contabilidade é fornecer informações confiáveis acerca do patrimônio da entidade. Então, os números que estão na contabilidade têm que ser números confiáveis que reflitam a realidade, para que isso possa servir de base para a gente calcular indicadores. Quando a gente fala aqui, como que está nosso contas a receber, tudo bem, vai alimentar o financeiro, mas a gente tem prazo médio de recebimento das vendas, está tendo muita inadimplência, a gente está flexibilizando o crédito, o que está acontecendo, prazo médio de pagamento de fornecedor, as contas a pagar, como que está tudo isso? Então, os números da contabilidade são extremamente importantes para que a gente calcule indicadores econômicos, como que a empresa está em termos de rentabilidade, de endividamento, de liquidez, esses prazos médios. Então, a função da contabilidade é extremamente importante dentro de qualquer organização. Então, ainda mais agora, né, com essas mudanças nas práticas contábeis, com esse processo de harmonização com as normas internacionais de contabilidade, então, uma coisa extremamente importante e tem que ser dado muita atenção. Então, um profissional que tem muito importante, é muito importante dentro do processo da empresa, é um processo chave. Então, contabilidade é fundamental nos dias de hoje, desde que a gente comece a fazer as coisas da forma certa. Porque por que muitas empresas quebram? Porque não tem um controle adequado. Ela acha que é uma coisa e não é. Quando ela vai ver, ela coloca no papel e fala, nossa, isso não foi registrado, isso está errado. Então, a gente tem que refletir a realidade para que os números gerados pela contabilidade possam servir de ferramentas para que a gente possa saber o que está acontecendo. Uma coisa é fluxo de caixa, mas o registro contábil pela competência tem que estar sendo registrado no momento certo para a gente saber como que a empresa está indo. Maravilha. Professor, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, né? Maravilhoso aqui, que para aproveitar o almoço das pessoas, para enquanto elas estão almoçando em home office lá, deixa uma escolinha do lado aqui com essas dicas que você deu, maravilhoso. Eu queria que você fizesse um fechamento agora do tema do capital de giro. Qual a mensagem para você, para as pessoas, para as empresas, seja ele para o time financeiro de grandes empresas, um gerente financeiro, que às vezes não estão se atentando a essa parte de processos, seja para o pequeno empreendedor, o que você traria para eles sobre esse tema, para você fechar, para que eles tenham assim, bom, eu preciso ter isso em mente, eu preciso visualizar esses números, esses indicadores, porque se eu não tiver isso, cuidado, se preocupe, corra atrás, comece a fazer hoje, não tem problema se você não faz, mas comece a fazer para que você tenha aí
um capital de giro adequado para sua organização e uma boa administração dele. Legal, então só para fazer um fechamento, primeiro eu queria só colocar alguns pontos para a gente estar fechando, mas primeiro assim, muitas falhas que nós comentamos na empresa, mas eles dando uma resumida. A empresa solicitar empréstimo sem o devido planejamento, ela não tem o controle adequado de fluxo de caixa, vai lá, pega empréstimo, não fazer um planejamento orçamentário, e quando faz, fura todos, contar com dinheiro que ainda não está disponível, é aquele negócio, eu vou receber meu salário daqui no final do mês, mas já estou contando com ele e já gastei, porque a gente não conta que vai ter inadimplência, oferecer longos prazos para recebimento, porque quando você vende a prazo, você está financiando o seu cliente, com o seu dinheiro. Você fala, mas eu coloquei um custo financeiro, mas eu não sou banco. Não gerenciar o estoque, são uma série de falhas. Não analisar constantemente o desempenho da empresa, olhar os relatórios contábeis, indicadores, desconhecer o detalhe das operações, a gente tem que ir a campo, tem que conhecer se é fábrica, conhecer tudo, que nem eu falei, sair com o vendedor na rua para ver a necessidade, não fazer fluxo de caixa, misturar contas pessoais do sócio, pessoa física, com a da empresa, não levar em consideração essas necessidades de capital de giro. Às vezes também, Marcelo, é interessante ter um sistema para a gente controlar isso. Empresas menores, eles faz uma planilha de Excel, mas né? Às vezes tem até ferramentas que são mais em contas para estar fazendo isso. E uma outra coisa também, que muitas empresas, que nem a gente falou, que quebram por causa disso, por quê? Tem dificuldade de planejar e controlar o fluxo de caixa. Faz um planejamento, mas fura tudo. Desconhecer os custos da empresa. Então, a gente não sabe quais são os nossos custos. Normalmente o pessoal fala, o custo é 50% do faturamento. Não, tem que conhecer, tá? Conhecer, a gente definir a nossa estrutura de capital, como que a gente vai financiar a nossa operação? Com o dinheiro do banco, com o dinheiro do dono? Qual o dinheiro que vai ser mais interessante? Qual que é o custo? Qual que é o prazo que está sendo financiado? O faturamento também, olhar volume e preço, não é? Será que o preço está adequado para essa estrutura que nós temos? Fazer um planejamento estratégico. Então, a gente tem que fazer uma série de coisas. Mas o que a gente tem que sempre fazer, para que a empresa não quebre e não chegue nesse ponto, é a gente fazer a lição de casa. Então, começar a olhar que a gente fala, o dia de amanhã vai ser melhor que o dia de hoje. Então, começar a olhar os processos. Não está legal, não está conciliado. Eu sou uma empresa pequena, tenho um escritório de contabilidade que faz, eu quero ver as conciliações. Muitas empresas pequenas, elas estão pensando mais, às vezes, na parte fiscal. Não, a empresa é pequena hoje, mas amanhã ela vai crescer. E o que eu posso fazer para crescer, para que a empresa vai crescendo mais sólida? Então, analisar todos os processos, criar procedimento, ter controle de fluxo de caixa, calcular indicadores. Se a empresa está numa situação não tão boa, que nem a gente falou, ela está muito endividada no curto prazo, vamos tentar trocar o perfil com o banco, conseguir um recurso com uma taxa de juros mais barata, um prazo mais interessante, vamos tentar dar uma adequada no ciclo operacional dela, no ciclo financeiro. Está demorando para eu receber. Então, tenta incentivar o cliente a pagar antes, dar um desconto financeiro para ele. Eu estou com excesso de estoque. Tenta vender com margens mais baixas para girar esse estoque, porque são os ativos que geram lucro. Prazo médio para pagar o fornecedor. Tenta prospectar novos fornecedores para a gente ter mais prazos aí, para ter um fôlego a mais, tentar financiar a nossa operação com o dinheiro dos outros. Racionalização de custos, vender ativos ociosos. Tem uma máquina que está parada lá, vende ela, tá? E ter planejamento e controle financeiro, Marcelo. Acho que são várias medidas que a gente tem que ter para que a gente não chegue numa situação dessa, porque quando a empresa quebra, tudo bem, o dono está perdendo, mas nós estamos perdendo também se nós somos funcionários. Então, a gente tem que sempre pensar com a cabeça do dono, que para que o dono ganhe cada vez mais dinheiro, porque se ele ganhar, a gente maximizar a riqueza dele, pode vir mais coisas para a gente pode receber um salário melhor, ter uma participação nos lucros melhor, a empresa pode pagar custos para os funcionários. Então, é que a gente pense com a cabeça do acionista, cada um de nós, para que a gente possa cada vez mais alavancar os resultados, reduzir os custos, aumentar as vendas e assim por diante. Essa é um pouco, acho que, da mensagem que eu queria passar. Não, você passou uma mensagem super positiva, que é a gente ter a cabeça do dono, né? Porque às vezes a gente está preocupado, mas ele está ganhando muito dinheiro, mas, gente, ele está num risco muito maior do que a gente, né? A gente tem que ter esse princípio. Outra, a economia girando, todo mundo gira, né? É mais empregos, é mais oportunidades, e aí cada um pode buscar o seu sonho, a sua grandeza, o seu crescimento profissional,
né, para que você tenha formas de alcançar, e a economia, né, porque impacta uma sociedade como um todo. Uma empresa fechando, são empregos ali que foram fechados, né? Isso. Então, e a gente impacta diretamente nas despesas, né? Nós somos, ao mesmo tempo, investimento, o ser humano é um investimento, porque é o que faz a empresa girar, mas a gente também somos causadores das despesas. Então, fazer um reflexo aí, será que é necessário? Se o dinheiro fosse seu, você faria? Né? Tem Isso. algumas perguntinhas básicas que você se faz quando são outras áreas. Né? Eu quero investimento, eu quero marketing, porque fica mais fácil para mim poder vender. Mas será que eu preciso de tudo isso? Né? Será que essa minha operação vai pagar a nossa operação para trazer o lucro, para deixar a empresa sustentável, para que ela possa se manter aí com dinheiro aí de 6 meses, 1 ano, para pagar a sua operação, que se vier uma crise ela não quebra e não fecha as portas, né? Porque quem está com o dinheiro dos outros sem o dinheiro do caixa, nessa crise é onde baixa as portas, porque ele não tem fôlego financeiro para sustentar tudo isso, né? Do É capital de verdade. giro. Com Então, realmente, certeza. foi um fechamento geral para a gente olhar as grandes empresas, olhem processos, né, dos times, alinhem a estratégia, cuidado com as metas ousadas, né, muito longe, querendo, vamos, eu já ouvi essa história, mira na lua que você acerta uma estrela, né? Só que muitas vezes isso não funciona, isso aí é muito perigoso, porque você começa a estourar as pessoas querendo atingir a lua, aí você acerta a estrela, mas a qual custo? E aí depois você não consegue acertar de novo a estrela porque está todo mundo já em burnout dentro da organização. É Né? verdade. E tem a curva de sigmoide que você colocou bem, que você vai crescendo, crescendo, nossa, está crescendo, mas chega uma hora que estabiliza. Aí vem os concorrentes, ou você renova, né? Porque às vezes você está no mercado sozinho, e aí vem os concorrentes, e aí começa o preço a cair, e aí você tem que se renovar, ou você já chegou num patamar que você quer esticar as pessoas, não tem. Elas têm que entrar numa zona um pouquinho calma, de conforto, para ter fôlego e força para crescerem de novo, né? Então, Isso. essa é a união da estratégia financeira também olhando para o lado de pessoas, né? Aos cuidados que as organizações precisam ter no dia de hoje, né? Perfeito. Isso mesmo. Muito bom, professor. Então, eu queria te agradecer de coração a presença aí de hoje, essa sua disponibilidade. Aqui embaixo, pessoal, vai ter o contato do professor, do Fred, para passar e-mail, quem quiser, né, ter uma parte consultiva com ele, precisar de um apoio, né, pode contar. Uma dica para você que está aí do outro lado, né, ele falou assim, para conseguir juros menor no banco, lembre-se que empresas auditadas conseguem um benefício melhor porque garante que a contabilidade, realmente os números são reais, né? Então, tem várias dicas que a gente vai pegando que ajuda a empresa, que vai impactar diretamente no capital de giro, em pagar menos. Então, fique atento aí nas dicas com os profissionais que a gente está trazendo para vocês, porque isso é para você utilizar, é para você abrir a mente, exigir do seu contador, exigir ser um parceiro mais constante, entender o porquê que às vezes ele é chato em te cobrar aí o lançamento no lugar correto, porque olha o quanto impacta para um consultor financeiro fazer uma análise, né? Ele tem que fazer análise em cima de dados corretos. Então, aproveitem essas dicas, essa experiência, esse tempo desses profissionais maravilhosos que estão vindo conosco aí para essa dica para você aqui em casa. Então, que curtiu, dá um like na nossa live para compartilhar, para que essas dicas do Fred cheguem a realmente outras pessoas que precisam entender a importância das finanças, do capital de giro, de como administrar, do seu estoque, de todo esse contexto aí. Então, obrigado de coração. Fred, muito obrigado, gratidão aqui em nome da Asset por você estar com essa parceria. Logo, logo a gente vai também gravar uns vídeos aí para o Fred, para a gente colocar na nossa academia com essas dicas para vocês também de como fazer uma administração de capital de giro, para que vocês possam aí aprender mais ainda na casa de vocês, sem custo nenhum. É um presente que a gente vai disponibilizar logo mais para vocês. Já estava combinando com o Fred, é um segredo, mas já soltei, viu, Fred? E aí agora você cria comigo um compromisso, aí a gente vai sim montar essas dicas aí para o pessoal, para que a gente possa ajudar o empreendedorismo no Brasil, ajudar profissionais a crescerem, a olharem para os processos e crescerem nas suas organizações, para que a gente tenha uma sociedade mais próspera aí, né, Fred? Isso então, mesmo. Muito obrigado, viu? Pode se despedir do pessoal. Eu que agradeço aí pela oportunidade, foi um prazer
estar nesse tempo com vocês para falar de um tema tão importante, que é um tema de sobrevivência das empresas aí no Brasil e no mundo. Mas foi um prazerzão aí, muito sucesso a todos, uma excelente tarde. Uma excelente. Um beijo, um abraço a todos vocês. Não percam, fiquem no canal para vocês verem os nossos próximos temas, que tem muita coisa boa vindo aí para que vocês possam aproveitar o conhecimento que estamos preparando para você. Até a próxima quinta, até mais.